Três. Olá, boa noite a todas e todos. Gratidão por terem comparecido. Sejam todos bem-vindos a nosso workshop de hoje, em que nós vamos falar de por que muitas vezes nós não conseguimos realizar aquilo que nós desejamos. O que nos impede de conseguir alcançar aquilo que a gente deseja, né? Pode ser muito simples, mas tem algo que nos impacta, tem algo, uma emoção que toma conta do nosso ser, e isso nos impede, muitas vezes, da nossa prosperidade e de fazer coisas bastante simples. Então, vamos lá, eu fiz aqui um pequeno resumo. E a ideia hoje, o tema nosso é não fuja de você mesmo. É muito interessante que as pessoas fogem de si mesmas para evitar a dor. Então, veja, não há nada de errado em fugir de si mesmo. Só que você vai ter problemas, tá? E isso ocorre por causa de uma dor. Então, a ideia hoje aqui é explicar para vocês da onde nasce este movimento de fuga. O porquê que nós fugimos de nós mesmos. Aí você fala assim, pô, isso aí parece coisa de bipolar, né? Fugir de você mesmo, né? Nós vou explicar um pouco sobre isso. E agora, vamos que vamos. Aqui eu deixo primeiro 3 frases bem interessantes, né? A felicidade, ela é conquistada, ela não nos é dada. Apesar de ser uma frase assim, né, corriqueira, existem muitas pessoas que esperam receber felicidade. E muitas vezes elas colocam a culpa no outro, né? Eles colocam a culpa não, o peso da felicidade dela nas costas do outro, né? E a felicidade, ela é uma jornada, ela é ação, ela não é um presente, tá? Eu entendo que muitas pessoas agradecem, né? E a gratidão não tem a ver com isso, né? Não é uma questão de ser grato ou não, simplesmente porque a felicidade ela tem que ser conquistada, ela não é um presente. E uma coisa muito interessante, que tem gente que fala assim, né? Por que sempre acontece isso na minha vida? Uma outra frase que eu queria deixar com vocês aqui é que nada vai embora até que nos ensine aquilo que precisamos aprender. Então, se algo é recorrente na nossa vida, é importante que nós olhamos para isso e tentamos entender qual é a lição que isso quer passar para nós. Outra coisa muito importante, estou aqui estabelecendo com vocês um prefácio para a gente poder trabalhar, né, nas páginas seguintes, nos momentos seguintes, é que a palavra não é algo inexistente para a vida. A palavra não é algo que é inexistente para a vida. A vida, ela só funciona para frente. Ela só funciona. O máximo que ela faz é estagiar, é parar por um momento. Mas a vida, ela não aceita um não. Não pode acontecer isso. Isto inexiste na vida, né? Então, essa palavra não, ela é muito importante, principalmente para os nossos desejos. Porque a gente fala assim, eu não gostaria que aquilo acontecesse. Não, você tem que chegar... Eu falando não. O correto seria você procurar o que você deseja, porque o nosso cérebro, ele foca naquilo que nós colocamos atenção. E o que nós colocamos a nossa atenção, ela acontece. Mesmo com a palavra não vindo antes, tá? Porque a nossa atenção está aonde? No medo. E isso acontece de qualquer forma e de qualquer jeito. Então, o importante é eliminar a palavra não da nossa vida. O nosso organismo funciona assim, e o nosso cérebro também. Em geral, o fluxo é o predominante. Tá? Existe um movimento, que é o fluxo, e isso é predominante. E existem duas categorias de fluxos, tá? Uma em direção ao mais, que aí se resume na prosperidade, e outra é em direção para o menos, para a escassez ou para a morte.
A vida é um movimento para o mais ou para o menos, e a morte é a ausência total de movimento. Então, muitas pessoas vivem indo em direção à morte, ou seja, indo em direção ao passado, repetindo padrões, repetindo ações. Isso é um movimento para o menos. O movimento para o mais é um movimento do desafio, é um movimento da entrega, daquele movimento da confiança, é um movimento de ir para a frente. Muitas vezes, o hábito de estar sempre ocupado é uma forma de evitar uma dor emocional que a pessoa não soube como lidar. Isto significa que o fugir ou o evitar olhar para dentro é uma forma de se proteger desta dor. Uma reação natural à dor é evitá-la, mas ao evitar olhar para dentro, é impossível curar essa dor. E como se poderia resolver uma dor emocional? Por dor emocional, entenda-se como tristeza, medo ou raiva. Toda dor nossa emocional, ela tem a sua origem na tristeza, no medo ou na raiva. Então, quando nós evitamos olhar para o trauma, para o passado, para aquilo que aconteceu, nós estamos querendo evitar olhar para a tristeza, para o medo ou para a raiva. Esses são os motivadores. E principalmente porque é a tristeza, o medo e a raiva que nos causam dor. Não importa o porquê da tristeza, do medo ou da raiva. O fato é que há uma dor emocional e que esta dor te impacta. A tristeza existe porque, em alguma medida, não houve o cuidado emocional que se gostaria ou que se precisasse. Isso eu estou falando da criança, né? Logo, o caminho para curar a dor emocional da tristeza é agora olhar para dentro e cuidar de si emocionalmente. Então, aquilo que eu não recebi, que eu sinto que eu não recebi quando criança, agora, a partir de agora, compete a mim resolver. E para isso eu tenho que olhar para essa tristeza. É comum nós nos sentirmos tristes porque algo aconteceu no dia de hoje, ou até no dia de ontem. Mas não é normal para o organismo que essa tristeza continue. Isto só acontece quando existe um trauma. Então, o trauma, ele fixa a emoção da pessoa naquele fato. Então, se uma pessoa não consegue se desligar de uma emoção de tristeza, dor ou medo, ela não consegue, de raiva, né? Ela não consegue se desligar da tristeza, do medo ou da raiva, é porque esta situação remeteu ela a um trauma passado. Então, aqui fica a dica. Quando você tem uma raiva inesperada e com uma intensidade muito grande, é porque ela está correlacionada a um trauma do passado. O hábito de estar sempre ocupado é uma forma de evitar uma dor emocional. Muitas vezes a pessoa não soube como lidar com isso, muitas vezes essa dor é inconsciente, mas está lá. Aquela pessoa que não consegue parar de fazer as coisas, porque ela sente que tem que, isto é uma dor emocional que ela está fugindo de uma maneira inconsciente. Ou então aquela pessoa que sai fazendo as coisas para evitar uma dor. Muitas vezes acontece isso com o luto, tá? Tem pessoas que se entregam ao trabalho ou aos afazeres para tentar esquecer essa dor, né, da tristeza, né? O luto tem uma conotação muito grande com a tristeza. Então, isso significa que fugir ou evitar olhar para dentro é uma forma de se proteger de uma dor. Outras vezes, o hábito de não fazer as tarefas que são importantes podem revelar esta mesma dor.
E como desculpas, chamamos isso de procrastinação. Por exemplo, uma ação, falar com alguém ou qualquer atividade que nos remete a uma dor do passado, que é uma tristeza, um medo ou a raiva de um passado nosso, e isso faz com que a gente não consiga executar esta função. Então, olhar para isso que está acontecendo e se perguntar por que eu não consigo é muito mais fácil do que usar técnicas como o Pomodoro ou então os hábitos das pessoas saudáveis. Por quê? Isso funciona com algumas pessoas, mas não funciona com todos. Às vezes, uma pessoa não fazia de sacanagem mesmo. Ela não queria fazer. Outras vezes, ela não consegue fazer porque isso tem um sentimento de tristeza, medo ou raiva. Por exemplo, a pessoa não consegue se... Eu estava até conversando com uma cliente, ela queria se desvencilhar de um monte de coisas que ela tem na casa dela. E ela não conseguia fazer isso, porque esta atitude de se desprender das coisas, de perda, né, pode remeter ela a alguma dor que ela perdeu, alguma tristeza de algo que ela perdeu na infância. Então, as pessoas que não conseguem se desfazer daquilo que não usa mais, ela não consegue, porque quando ela vai executar aquilo, vem para ela aquela imagem daquele trauma, daquela tristeza em que ela perdeu algo. Então, ela não consegue abrir mão dessa coisa, tá? Uma reação natural é evitar sentir dor. Mas, ao evitar olhar para ela, criamos problemas diários. Então, como é possível resolver essa dor emocional? Pare de fugir de você mesmo. Isso é possível? E como é que a gente faz? Existe uma relação entre você... Então, vamos fazer o seguinte, né? Você, como ser, é o observador, ok? E a memória é aquilo que você observa. Então, não tem duas pessoas dentro de você. Existe você, um ser, a essência, que olha para suas memórias, tá? Então, o que acontece? Quando nós fugimos de nós mesmos, nós não estamos fugindo de nós estamos fugindo das nossas emoções. E essa desconexão das nossas emoções gera situações muito conflitantes, porque nós acabamos nos desvencilhando de todas as emoções. Então, alegria, prazeres, a gente acaba tendo uma desconexão. Então, por isso que as pessoas falam assim, a minha vida não tem mais sentido. Por quê? Por causa de uma dor, ela não quer olhar para esta memória, para esse trauma, então ela começa a se desconectar das suas emoções. Então ela não sente nem as boas e nem as ruins. Então vamos lá, vamos supor, quem aqui já não teve problema com um dentista, né? Você toma ali aquelas 3, 4 anestesia no dente, né? Sua boca parece que está enorme. Aí você olha no espelho, ela não está enorme. Mas você sente aquela dormência. Mas vamos supor que fosse aqui na região dos lábios. Na hora da maquininha passar no dente aqui, a anestesia, ela evitou a dor. Mas vamos supor que você vai beijar alguém que você ama. Nesse momento, seu lábio parece que você está beijando papel, você entendeu? Então, quando nós nos desconectamos das nossas emoções de tristeza, medo ou raiva, que parecem emoções negativas, automaticamente nós nos desconectamos de todas as outras emoções. E é aí quando a vida da pessoa parece que perde o sentido. Então, vamos lá. Isso gera uma dinâmica. Existem emoções nas memórias e estas modulam o observador e ele é conduzido por estas memórias. Então, quando tem uma memória de trauma, a dor
que tem, a emoção que tem naquele trauma, ele acaba modulando a pessoa. Vocês já viram as pessoas que você olha para a cara dela e fala assim, nossa, o que aconteceu? Morreu alguém? A pessoa, ela tem uma tristeza constante, sabe? Parece que ela tem prazer em ficar triste. Não, é uma pessoa que está fixa num trauma e ela nem percebe, e esse trauma é de tristeza. Só que inconscientemente ela olha para esse trauma. E o que é preciso fazer? É preciso, através de terapia, constelações, olhar para isto e fazer com que a pessoa perceba os movimentos que aconteceram e que aquilo aconteceu no passado. E a ideia das constelações é exatamente isso, deixar o que é do passado no passado e viver o presente em plenitude. Quando o observador, o eu ou a essência, né, evita olhar para estas emoções, ele fica refém delas e os seus pensamentos reforçam a emoção, gerando uma realidade paralela. Fugir de si mesmo é evitar olhar para as suas emoções. O que seria uma realidade paralela? Sabe aquela pessoa que só porque choveu ela vai falar assim, hoje o trânsito vai ficar caótico, que vai acontecer alguma catástrofe. Veja, ela já tem um medo inconsciente, tá? E o fato de estar chovendo faz com que ela aumente este medo. Não é a chuva que causou o medo nela. O que causou o medo nela foi o trauma, que ela inconscientemente tem guardado. O que acontece é que ela sente um medo exagerado e ela põe culpa na chuva. Mas, na verdade, o motivador desse medo é o trauma. E a mente desta pessoa simplesmente justifica essa emoção exagerada para que ela possa ficar bem com ela mesma. Você entendeu? É normal na infância vivermos frustrações, perdas ou falta de proteção, tá? É normal na infância vivenciarmos frustrações, perdas ou falta de proteção. Então vamos lá. O que causa um trauma? Frustrações, perdas ou falta de proteção. Isto gera trauma. Trauma é quando uma pessoa passa por uma situação pontual, com muita intensidade, e não consegue resolver. Isto gera um trauma. Ou então, ela passa por uma situação contínua, com uma emoção pequena, mas constante. Isto também gera trauma. Então, veja só. Se você quiser, como terapeuta, ou se você quiser olhando para si mesmo, saber aonde estão os seus traumas, é só você perceber aonde estão as suas frustrações, as suas perdas, ou quando você sentiu falta de proteção, no caso dos pais. A criança vive tudo isso por ser insuficiente para lidar com essas coisas, com frustração, com perda ou falta de proteção. E como adulto, ela repete essas atitudes por acreditar que ainda é insuficiente para lidar com estas emoções. A pessoa não entende que agora, como adulta, ela tem recursos para lidar com isso. Então, é o que nós fazemos na terapia. Nós ajudamos as pessoas a olhar, a perceberem que isto que ela está vivendo agora não é uma emoção deste momento, do hoje, é uma emoção de um trauma e que ela precisa olhar para esse trauma. Por quê? Porque no momento do trauma, ela era insuficiente. Ocorre que, às vezes, no nosso dia a dia, ou por uma situação pontual, acontece algo semelhante a um trauma nosso infantil. Quando acontece isso, se desencadeia todo um regime de ações dentro do nosso cérebro que faz a pessoa olhar para aquele momento do trauma e repetir as ações. Aí você fala assim, pô, meu cérebro é burro? Não, não é bem assim.
Mesmo passando por um trauma, a pessoa sobreviveu. Ocorre que para o cérebro, o que vale para ele é se você sobreviveu ou não. Você pode ter perdido todos os membros, perdido sangue, um monte de coisa. Se você sobreviveu, vale a pena. E o que o cérebro faz? Ele repete as mesmas ações de quando você está no trauma. É por isso que uma pessoa sozinha não consegue superar um trauma. Porque quando ela vai vivenciar o trauma em uma regressão que eu falo de pensamentos, não a regressão em si, como hipnoterapia, mas quando a pessoa vai voltar para si mesma, ela não consegue sair do limbo. Por quê? Porque ela volta com as mesmas ações infantis. O cérebro dela, o reptiliano, né, fala assim, eu fiz isso, isso, isso e deu certo, então eu vou repetir. E nós temos, como eu falei da outra vez sobre as crenças, nós temos o nosso neocórtex, que ele é que é responsável pelos nossos comportamentos e a nossa racionalidade. No momento do trauma, ele é desligado. E é por isso que a gente fala assim, meu Deus, mas por que eu fiz essa burrice, né? Onde eu estava com a cabeça que eu fiz isso? O que você estava, na sua cabeça, você estava no seu trauma infantil e você fez o que era capaz uma criança fazer, ok? Então, para estas áreas onde não há, e veja, nas áreas onde não há frustrações, perdas ou falta de proteção, a pessoa consegue agir de maneira adulta. Por quê? Porque naquele momento ela olha para a realidade e ela percebe que possui recursos para fazer frente a esses desafios. Isto é autonomia. Então, uma pessoa, ela pode se dar muito bem no relacionamento. Por quê? Porque ela teve memórias boas sobre relacionamento. Mas vamos supor que no primeiro trabalho dela deu ruim. Ela passou ali um trauma com o chefe dela. Ela nunca vai ter sucesso no emprego porque ela fica presa a esse trauma. Então, quando ela sai de casa com o marido, com a esposa e com a família, pô, ela é super consciente, ela entrou no local do trabalho, ela começa a ter atitudes infantis. Por quê? Porque no tema trabalho, ela tem um trauma. E esse trauma, se não for resolvido, se você não olha para aquela emoção de medo, por exemplo, a pessoa vai ter medo constantemente quando está trabalhando. É por isso que muitas pessoas têm burnout. É por isso que muitas vezes as pessoas têm doenças no trabalho por causa de traumas. É óbvio que a justificativa é por causa do trabalho, mas que nem, por exemplo, pessoas que digitam. Por que existem pessoas que têm aquele problema que eu esqueci o nome que você tem no pulso ali de tanto digitar? E por que que outras pessoas não têm? É igual eu comentei da outra vez, né? Por que que um pintor que pinta o dia inteiro, ele não fica com nenhuma sequela? E às vezes uma pessoa que digita aí um mês inteiro fica com uma sequela. Por quê? Porque ela tem um trauma com relação a isso. E para que ela possa se desligar do trabalho, o que que ela faz? Ela acaba tendo uma doença. E isso é que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, se você falar assim para você mesmo, caramba, eu me dou tão bem nisso, e por que aqui eu só faço merda? Porque aqui eu só faço besteira? É porque neste quesito você tem algum impedimento inconsciente. E esse impedimento inconsciente te leva a ter atitudes infantis. Nas áreas da vida onde ocorrem frustrações, perdas ou falta de proteção, quando a pessoa era uma criança, ocorre falta de confronto. Mas quando adulta e a situação se repete, a pessoa se torna infantil, como uma criança esperando a atitude de seus pais. É quando nada acontece. Não importa o quão simples e fácil seja a tarefa, as pessoas se tornam incapazes de executá-las, por sentir-se
impotente perante a elas. Então, às vezes, uma pessoa chega e fala assim, ela se dá bem com todo mundo, mas tem um colaborador que ela não se dá bem. Ela não consegue ligar para ele, e ela precisa ter contato com aquele colaborador. Ela não consegue mandar um e-mail, um WhatsApp, ela não consegue ligar. Por quê? Porque esta pessoa remete ela a algum trauma infantil. Veja, a culpa não é do outro. A nossa responsabilidade é perceber aonde ocorrem os nossos impedimentos e olharmos para isso de uma maneira terapêutica. As emoções que tornam as pessoas mais impotentes são a tristeza e o medo. Então, vamos lá. As emoções que tornam as pessoas mais impotentes são a tristeza e o medo. Quando existe a raiva, a pessoa se movimenta. Mas os resultados da raiva sempre compreendem algum grau de destruição, seja externa ou seja interna. Por exemplo, uma pessoa que sofre de enxaqueca, muitas vezes isso é porque ela está com raiva, e essa raiva muitas vezes é inconsciente, mas ela está com raiva do ambiente porque o ambiente lembra a ela alguma situação, algum trauma do passado. Por exemplo, pessoas que têm claustrofobia, elas não conseguem ficar presas numa sala. Aí você olha e fala assim, mas é só abrir a porta e sair. A pessoa não consegue. Por quê? Porque ela tem um trauma de ver as coisas fechadas. A sala, ela pode ser desse tamanhozinho, como pode ser enorme. O fato das janelas e das portas estarem fechadas causa nela a claustrofobia. Por quê? Porque em algum momento da infância dela, às vezes até numa brincadeira de crianças, trancaram ela dentro do armário, vamos supor, tá? E isso gera um trauma, é pontual. Ela sentiu muito medo naquele momento, tá? Então, acontece esta situação. Ocorre que se a pessoa precisa trabalhar e ela não pode deixar de trabalhar, é óbvio, ela aceita ficar naquele ambiente. Só que ficar naquele ambiente todos os dias sentindo medo, mesmo que seja inconsciente, causa nela doenças psicossomáticas. E a raiva, ela é uma emoção para nos fazer ter atitudes. Quando nós engolimos a raiva, então, ao invés de nós promovermos alguma destruição externa, porque a raiva é assim, no momento em que você é atacado, ou você corre, né, ou você foge, ou você ataca. Então, a raiva, o intuito dela é destruir o oponente. Mas quando você está no local de trabalho, você não tem oponentes, você tem colegas, mas você sente raiva, a pessoa guarda para si. Isso cozinha dentro dela, tá? E muitas vezes aparecem as doenças com IT, né? Tendinite, todas as doenças com IT, que eu acabei de esquecer antes, todas as doenças com IT, elas provêm de uma raiva. Então, por exemplo, se você está com alguma IT, é porque você está com alguma raiva inconsciente. Olhe para essa raiva, porque essa sua doença, ela não vai largar você. Lembra que eu falei no início? O fato não te larga enquanto você não aprender a lição que ele veio trazer para você. As emoções básicas são tristeza, medo, raiva, nojo e alegria. Essas são as 5 emoções básicas. O sentimento não é emoção. Sentimento é algo construído, tá? Emoção é a reação. É o seu cérebro reptiliano, ou muitas vezes o límbico, né, a amígdala, que é que responde por emoções, tá? Então, um trauma contém emoções. Então, o trauma faz com que a gente tome ações que nós não refletimos sobre ela, tá? Então, o que acontece? O sentimento é algo que a gente constrói. Então, por exemplo, o sentimento de bem-estar, porque o bem-estar para uns pode não ser o bem-estar para outros.
Então, o sentimento, ele é algo construído, as emoções não. Então, não adianta querer controlar as emoções. Na verdade, você tem que controlar aquilo que promove as emoções, tá? As emoções básicas são biológicas, causam movimento inconsciente. Não há ação do pensamento. E aqui o pensamento só entra depois, para tentar justificar. Sabe quando você toma aquela atitude estúpida que você fala, meu Deus, caguei? Aí você vai fazer o quê? Você vai arrumar o quê? Você vai arrumar justificações, né? Justificativas, né? Isso acontece muito em terapia, né? Às vezes o cliente quer passar algo para mim e quando ele começa a justificar, eu falo, não, tudo bem. Aí eu explico até para o cliente, ó, você está justificando. Então, por quê? Porque é legal isso, porque quando o cliente começa a justificar, é quando você percebe que existe o trauma. Percebe? Então, quando você faz algo e começa a se justificar, é porque tem um trauma. Então, você já, opa, fica com a anteninha ligada. Também existem na vida dois movimentos, o interesse e a indiferença, tá? E isso também podemos chamar de amor. Com amor, interesse. Sem amor, indiferença. E isso movimenta a vida. Aí você fala assim, Donato, você está menosprezando um sentimento tão lindo. Veja, só há amor com interesse. O oposto do amor não é o ódio, tá? O ódio tem a ver com a raiva, tá? É uma emoção básica. O ódio é uma emoção, não é um sentimento, tá? O oposto do amor, né, é a indiferença. Então, se você ama algo, é porque você tem interesse naquilo. E se você não gosta de algo, é porque aquilo você tem indiferença. Não é desinteresse, é indiferença, ok? Só que isso causa um movimento na vida, tá? Gosto daquilo, não gosto daquilo, e tá tudo bem. Lembrando também que existem lembrando agora, existem três movimentos que resultam em traumas, tá? Foi o que eu falei lá atrás. Frustração, perda ou falta de proteção. E eu falo isso da criança. Muitas vezes a criança com meses de vida, tá bom? Porque as emoções, elas nascem com a gente, tá? Por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, né? Já comentei várias vezes aqui. Às vezes você dá algo para comer, ela põe para fora. Isso é o quê? É a emoção do nojo. Isso é para a sobrevivência dela. Quando eu vou buscar minha filha na escolinha, né? Quando ela me vê, ela abre um sorrisão desse tamanho. É alegria. E ela tem 1 ano e 4 meses. Mas também quando você não dá o que ela quer, ela chora, mas ela chora de raiva. E você percebe que o choro dela é diferente. Agora, quando ela está triste, tadinha dela, ela chora, escorre lágrimas, aí você percebe, você fala, ô dó, ela está realmente triste, entendeu? Então, as emoções nascem com a própria pessoa, na verdade já são intrauterinas. Eu lembro que uma vez, fazendo uma regressão, eu senti medo, e eu lembro depois, né, só quem fez hipnose sabe como funciona, e eu lembrei que foi meu pai. Meu pai, ele agrediu minha mãe na região da barriga, e eu senti aquele impacto, né? E eu percebi depois, na regressão, que era meu pai, por causa das memórias, né? É óbvio que naquele momento você não identificava a voz das pessoas. Ocorre que depois que você cresce, aquela memória está ali, um som. E aí, quando você cresce, você identifica o som, entendeu? É igual você ouvir lá fora um barulho, você não sabe o que que é. Aí, quando você olha lá fora, você fala, ah, o som vem dali. Então, muitas vezes, intrauterinamente, nós temos traumas e esses traumas só são reconhecidos depois que nós evoluímos como pessoas, né? Na hora que nós começamos a evoluir nosso cérebro, nosso corpo e o nosso entendimento. E esse trauma nasceu, muitas vezes, na barriga da nossa mãe, ok? Então, vamos lá. Existem três movimentos que resultam em traumas: frustrações, perdas ou falta de proteção. A falta de proteção leva à carência, que, para serem supridas, geram compulsão. Então, vamos lá. Olha a dica aqui. Se você tem uma compulsão, você tem uma carência.
E se você tem uma carência, é por falta de proteção. Veja, não é o que seus pais não te protegeram. A criança, num dado momento, por estar sozinha e seus pais não estarem em volta dela, ela pode sentir falta de proteção. E dependendo do que está acontecendo naquele momento, dentro da psique da criança, do bebê, ele acredita que está faltando proteção. E isso gera carência. E essa carência normalmente conduz a pessoa à compulsão. Frustrações e perdas causam tristeza e medo, tá? Falta de proteção normalmente gera medo e raiva. Então, se a pessoa só tem tristeza e medo, é por causa de frustrações ou de perdas. Agora, se existe um movimento de raiva, é porque houve falta de proteção. Então, é algo que você começa a perceber. Quando você tem raiva de algo, aí você fala, por que falta de proteção com raiva? Porque quando nós não estamos protegidos, nós temos que nos defender. E qual é a emoção que vem para nos defender? Raiva. Ou medo, a gente sai correndo, né? Se for maior que a gente, é medo. Se for menor que a gente, é raiva. Pronto, é muito simples descobrir qual que é a emoção, né? Se o nosso inimigo é maior do que a gente, medo. Se o inimigo for menor do que a gente, raiva. Ok? Por isso, as carências se manifestam através do medo ou da raiva. Presta atenção, pessoal, anota aí. O medo gera vitimismo e a raiva gera compulsão, tá? Então, fica aí anotado esta questão de que o medo, ele traz para nós uma situação muito interessante, né? O medo, ele gera vitimismo e a raiva gera compulsão. Normalmente, o vitimismo, ele mescla com raiva. Aí você fala, como assim? A pessoa é tão tadinha dela. O problema não é esse. O problema é que o vitimismo também ele é uma manifestação de raiva. Ele faz o outro sofrer porque ele está sofrendo. Ah, você me fez sofrer, eu vou fazer você sofrer. Mas a pessoa fala assim, olha, tadinha de mim. Olha o que fizeram comigo. Na verdade, nesse momento, o problema não é com você. O problema é a pessoa com os relacionamentos com seu pai e sua mãe. Mas ela não entende isso, ela não consegue olhar para essa emoção, ela não consegue olhar para a emoção e ver que essa emoção nasceu do relacionamento de seus pais, né? Que eles não tiveram culpa de nada, fizeram o melhor, mas aí a pessoa joga a culpa em você. Então, o vitimista, ele tem uma mescla de medo e raiva. Agora, quem tem compulsão, normalmente é raiva. Você pode ver que a compulsão é uma raiva interna, tá? A pessoa acaba se destruindo, tá? A raiva expressa gera destruição fora. A raiva não expressa gera destruição interna, que normalmente nós chamamos de doenças. Tristeza, medo e raiva promovem sobrevivência. Veja, tristeza, medo e raiva promovem sobrevivência. Elas existem para serem utilizadas pontualmente e nos conduzem a um estado de ação condizente com a realidade do momento, no intuito da sobrevivência. Muitas vezes, a pessoa precisa ficar triste para parar, sabe? Às vezes a pessoa está fazendo, e ela fala assim, pô, eu fiz demais, eu já não aguento mais. Ela fica triste, ela para de fazer. Muitas vezes, essa tristeza trouxe para ela uma parada, e essa parada fez ela refletir. Então, a tristeza, ela é uma emoção para nos fazer refletir. Da mesma forma que o sono faz nos recuperarmos das nossas ações durante o dia, a tristeza nos ajuda a refletir. Sabe? Você, às vezes, está com aquela empolgação, não deu certo, frustração. E aí você fica triste, aí você para e pensa, pô, isso não foi legal.
Mas no dia seguinte você se recompõe. Ocorre que o trauma faz a pessoa ficar frustrada e ela fica continuamente frustrada. E para não olhar mais para essa dor, ela esconde, ela leva para o inconsciente. Isso é uma própria atitude do cérebro, né? Ele acaba mascarando essa atitude para que você não sofra tanto, para que você possa olhar para a vida e viver, né? O trauma trava essas emoções e as repete constantemente quando o ambiente se parece com aquele que gerou o trauma. E isso é para que o corpo fique em alerta para que o trauma não se repita. Então, veja só, por que que a desgraça sempre se repete? Por quê? Porque quando o cérebro ele tem um trauma, você não curou esse trauma. Quando o cérebro percebe que alguma coisa no ambiente está relacionado com algo de um trauma dele, ele põe o corpo dele inteiro, ele põe o organismo inteiro em estado de vigília, ou medo, ou raiva, ou tristeza, não importa. Ele repete as mesmas ações. Por isso é que nós repetimos os mesmos erros. Por isso que são repetidas as mesmas ações. Não é que o trauma te persegue. Acontece que o seu cérebro, por causa do ambiente, de algo que aconteceu no ambiente, ele repete as ações do trauma porque você sobreviveu àquele trauma. Então, ele vai repetir todas as ações. Você entendeu? É que nem você, por exemplo. Vamos supor que você faz um caminho todos os dias para ir trabalhar. Mesmo que alguém fale para você, por aqui é mais rápido, você vai repetir o quê? O caminho que você sempre faz. Pode ser que seja 5 quilômetros a mais, porque você sente segurança. E por incrível que pareça, o movimento traumático gera na pessoa um movimento semelhante ao da confiança. Porque ele já sabe o que vai dar, ele já passou por aquilo. Só que ele sofre. É por isso que as pessoas não gostam de soluções, porque as soluções, elas são novas atitudes, novas manifestações, novas formas de pensar. A pessoa prefere sofrer. Bert Hellinger fala assim, as pessoas preferem sofrer, porque dói menos, porque para ser feliz é necessário atitude. E a pessoa, às vezes, não quer ter uma atitude, ela prefere sofrer. Por quê? Porque ela está acostumada, ok? Por quê? Porque o trauma faz as descargas emocionais, o que leva às emoções, serem uma coisa normal. Então, uma pessoa que é medrosa, ela até fala, eu sou medrosa mesmo. Eu tenho medo. Ou aquela pessoa que é muito raivosa, ela fala, não, eu sou bruto mesmo. Amigos, não é verdade. É um trauma que você tem, sabe? O seu medo constante é um trauma. A sua raiva constante é um trauma. A sua tristeza constante é um trauma. Olhe para isso. E isso te impede de seguir para a vida. E aí, por conta disso, você não faz o que deveria fazer. Aí você não tem os resultados. Aí você chama de sorte ou de azar. Quando, na verdade, foram ações que você fez ou ações que você deixou de fazer. Veja, deixar de fazer é uma ação, porque você teve que se parar, tá? Tanto que no direito, né, você é culpado por ação e por omissão, porque omissão é entendido como uma ação. Você quis ficar parado, você quis ficar inerte perante a alguma coisa. Então, você não tomou a decisão, a ação necessária, tá? Então, somente olhando para o trauma e entendendo as situações em que ele aconteceu, fará a pessoa entender que isso está no passado e que no presente são novos desafios para serem utilizadas novas intensidades de emoções, não mais a mesma intensidade do seu trauma. Aquela pessoa que, por causa de uma barata, tem um medo excessivo, é um trauma. Aquela pessoa que só porque o cara fechou ele no trânsito, ele tem uma descarga de raiva,
muito grande, é um trauma que ele tem. Ou até se ele foi fechado no trânsito e fica com medo muito grande, é um trauma. Porque é o seguinte, o correto é você viver a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, a alegria, de forma que a sua intensidade seja relativa ao fato em si. Entendeu? Se você ganhou R$ 10, você nem sorri. Mas se você ganhou 1 milhão, seu sorriso vai de orelha a orelha, né? E você sai gritando no meio da rua, tô rico. Você entendeu? Sua alegria, a intensidade dela é condizente com o movimento. Mas tem pessoas que perdeu R$ 10 e eles sofrem. Por quê? Porque aquela frustração está relacionado a um trauma. E, gente, está cheio de pessoas que são infelizes, que não conseguem as coisas na vida porque as emoções que ela utiliza para viver não são condizentes com a realidade. E isso faz ela perder oportunidades, ou por omissão, ou por ação, tá? Mas veja, às vezes fugir de si mesmo pode ser a sua única opção. Isso ocorre quando a dor é muito grande. Então tá tudo bem, sabe? Assim, olha, eu preciso entregar esse material, eu preciso fazer essa ação, eu não consigo. Vai buscar ajuda. E tá tudo bem, porque se você for fazer, você vai ficar doente. Entende? Você pode vir a ficar doente por conta disso. Então, às vezes, fugir de você mesmo é uma opção. Ela só não pode ser contínua. Entende? Ela não pode ser todos os dias a mesma atitude, tá? Aí você fala assim, dona, e a solução para isso? A solução sempre é entrar em contato com o trauma, com a dor, com a tristeza, com o medo e a raiva. Veja, o trauma é uma coisa, a dor é uma coisa, é outra coisa. E a emoção é outra coisa, tá? A dor, ela é sentida no cérebro quando acontece a tristeza e o medo, tá? Então, e a raiva, os três juntos. Então, ele sente uma dor, tá? É igual você... Porque no cérebro, o mesmo local que ele reconhece uma dor física, ele reconhece a dor emocional. Então, você tem a dor, que é uma coisa do cérebro. Você tem a emoção, que é algo também do cérebro, ok? E você tem a questão do trauma, que é a experiência. Então, você tem a experiência, que é o trauma, você tem a dor, que é algo no seu cérebro pontual, e você tem a emoção, que é a resposta hormonal à situação. Então, nós temos aqui três coisas. Entender, tá? Então é o seguinte, a solução é entrar em contato com o trauma, com a dor e entender que ela foi necessária. Ela foi necessária. E nada mais se pode fazer hoje, a não ser concordar com o que foi. Isso é uma ação muito sistêmica, né? Nós pedimos para as pessoas concordar com aquilo que foi. E integrar isso na nossa história. E entender que agora são outros tempos e que é possível reagir à vida de forma diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que teve pais muito agressivos, ela vivia com medo, aí ela sai do lar, né, da casa dela e se casa. E aí, a partir de agora, ela tem que entender de que ela está num outro momento. Ela não está mais naquele ambiente familiar de origem em que o medo é que controlava tudo. Mas, se ela trouxer esse trauma, ela vai colocar o medo na família atual dela. Ou sofrendo medo, ou impondo o medo. A pessoa repete. E isso é por causa do trauma. Tá? Tanto que eu já tive pessoas que falam assim, eu sofro porque eu trato mal a pessoa. Ele trata mal por causa de um trauma que ele teve. Porque ele também foi tratado mal. Ele tem duas opções. Ou ele repete
sendo vítima ou repete sendo o agressor. O trauma, ele também nos conduz a isso, tá? Dependendo de como a pessoa encara o trauma, ou ele passa a ser vítima, ou ele passa a ser o agressor, aquele que causa o mesmo trauma nos outros. Mas isso é história para outro workshop, tá? Existe um sofrimento que está ativo inconscientemente e precisa ser reconhecido, olhado e incluído. Veja, existe um sofrimento que está ativo inconscientemente e precisa ser reconhecido, olhado e incluído. Usamos, tá, 3 estratégias para fugir do sofrimento. Galera, anota aí, nós temos 3 estratégias para fugir do sofrimento. 1, manter-se ocupado o tempo todo fazendo coisas, tá? Isso é sinal de trauma. E o que é manter-se ocupado? Nunca se permitir parar gera ansiedade e a sensação de incompetência. Veja, nunca se permitir parar, aquele workaholic, gera ansiedade e sensação de incompetência. Isto é uma busca por aprovação. Meu, essas pessoas sofrem. Então, é um exagero. Olha para isso. Estudar demais, ser religioso demais, ser esforçado demais, buscar sempre mais pessoas. Sabe aquela pessoa que nunca consegue estar sozinha? Busca mais pessoas, busca mais coisas. Sabe aquela pessoa que é um comprador compulsivo, né? Ou então aquela pessoa que tem dinheiro e compra. Então ele busca mais coisas. Exageros, tá? Isto, ele é uma forma de fugir do trauma, tá? Outra coisa interessante, que fugir do trauma é buscar a sublimação. A sublimação tem origem no fugir da frustração ou tristeza. E buscar sublimação é assim, é o vitimismo, tá? Olha para mim como eu sofro. Tadinho de mim. Olha tudo que acontece na minha vida. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa é um anjo na terra. Ele é um santo. Olha como ele sofre e ainda continua aqui. Sabe? Essa busca por sublimação é uma busca por vitimismo, tá? E é se manter ocupado porque está fugindo de um trauma, ok? E ponto final. Buscar álcool, drogas, comidas em excesso, doces em excesso, tudo isso é uma forma de fugir do trauma de maneira consciente ou inconsciente. Mas veja só, pessoal, espera lá. Você pode comer bastante, se você quiser, não tem problema nenhum. O importante é você ter consciência que você tem uma compulsão. As pessoas que são chocólatras, tudo bem. Tá tudo bem você comer um monte de chocolate para se sentir bem, tá? Mas você tem que ter ciência. É porque eu estou fugindo de algo. E isso é que traz o caminho da melhora. A pessoa ter consciência daquilo. Então, você pode comer pra caramba, beber pra caramba, pode fazer tudo isso pra caramba, tá? Mas tenha consciência disso, ok? Então, a primeira estratégia para a gente fugir do trauma fugir do trauma e do sofrimento é manter-se ocupado. Esse foi o único item que eu pus lá no grupo, tá, pessoal? Outra forma de se manter ocupado é com incômodos. Tem uma pessoa que vai se lembrar sobre isso, tá? Nós conversamos sobre incômodo essa semana. Essa semana não, antes de ontem. O incômodo com pessoas, com coisas, com situações, com injustiça, com descasos. Aquilo que incomoda pode ser constelado, pode ser visto e solucionado. Não acumule incômodos, trabalhe eles terapeuticamente. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Reclama porque chove, reclama porque faz sol, reclama porque tem dinheiro, reclama porque não tem dinheiro, reclama porque tem amigos, reclama porque não tem amigos, reclama porque fez, reclama porque não fez. Veja, tudo isso é incômodo. E essas pessoas põem a atenção nos incômodos para fugir dos
traumas. Essa é a segunda maneira de fugir de um trauma. A terceira maneira de fugir de um trauma é evitar o autoconhecimento. Ah, mas como assim, Donato? As pessoas têm direito a não querer estudar. Veja, não querer se conhecer é não querer olhar para si. E não querer olhar para si não é uma boa atitude, né? Porque você não se conhece. É como você comprar um carro sem olhar, compra pela internet, nem foto tem, sabe? Então, evitar o autoconhecimento é fugir do trauma, ok? O que acontece? Quando eu trabalhava como coach, eu tinha uma ação de coach, né, específica, e aí quando eu pegava o que estava incomodando a pessoa, eu ia para cima com tudo. Descobri uma origem da procrastinação. Você tem que fazer essa ação, faz essa ação que é legal, tal, tudo. O que a pessoa fazia? A pessoa vazava, a pessoa corria, ela não queria olhar para si mesma. Aí, para mim, naquela época, eu achava que a pessoa não queria. Hoje, não. Hoje, sendo terapeuta e conhecendo a visão sistêmica e entendendo melhor o próprio ser humano, e até pelos próprios as próprias evitações que eu tive na minha vida e por causa dos traumas que eu já trabalhei, hoje eu percebo que evitar o autoconhecimento também é evitar viver a vida e evitar o trauma. O autoconhecimento, ele precisa ser mental e emocional. Tem pessoas que falam que buscam autoconhecimento fazendo um monte de curso e lendo um monte de livro. Mas não, porque o autoconhecimento, ele não é mental. Ele é igual você caminhar. Ele é o mental, é o conhecimento e o fazer. Você terá experiência. Então, o autoconhecimento, ele tem que vir do conhecimento com a ação, a atitude, para você entender, então, a emoção. Veja, a ação te traz emoção. Tem gente que às vezes está triste, vai dar uma corrida. Duvido você está chorando. Fala o seguinte, sai correndo. Duvido você continuar chorando, correndo. Você entendeu? A sua emoção muda. O seu corpo mesmo. O fato não mudou, mas o fato de você começar a correr vai fazer, mas você tem que pôr atenção no correr, né? Não é assim, continuar, ai, dor, ó a vida, eu tô correndo, mas ai, dor, ó a vida. Você vai tropeçar, você vai bater em alguém, porque você não está com atenção. Quando eu falo, né, você tem que correr, vai correr que você vai ver, cara. Por isso que tanto estão pedindo hoje a academia, né? A academia ajuda bastante você a superar traumas emocionais. E agora vocês já sabem por quê. Porque o exercício coloca o organismo na ação. E na ação é um tom emocional mais alto do que a frustração, do que a tristeza e o medo, ou até a raiva. Ok? E também se você tiver com raiva, sai correndo que a raiva passa. Quando as três coisas acima acontecem, né? As três coisas acima é manter-se ocupado o tempo todo fazendo coisas, se preocupar demais com incômodos ou evitar o autoconhecimento. Quando essas três coisas acima acontecem, a pessoa tem a impressão de que a sua vida não flui, apesar de tudo aquilo que ela faz. As situações em volta dela ficam cada vez mais difíceis. E, no final, isso tudo é desenvolver uma doença psicossomática. Então, veja, o resultado de todos esses três itens acaba gerando doenças psicossomáticas. Por quê? Porque você evita viver, você evita olhar para a vida, você evita olhar para o trauma e, com isso, você repete as emoções do trauma. Porque, como eu disse para vocês, o trauma fixa emoções. A doença psicossomática é a doença que se inicia da nossa relação com as nossas emoções. Quando a pessoa ignora as emoções, elas irão somatizar através de doenças ou impedimentos. Lembra que eu disse que quando você ignora as suas emoções, você se desconecta do seu corpo, das suas emoções?
Então, o que acontece? A doença vem para você se conectar novamente com o seu corpo. Porque ele precisa que você se conecte. E a doença vem como um ponto de atenção. E muitas vezes te tira da tristeza e pode te tirar do medo, porque você tem que começar a se curar. Porque se você não se curar, babau. Então, a doença psicossomática, ela é um alerta, tá? Então, a doença psicossomática é a doença que se inicia da nossa relação com as emoções. Quando a pessoa ignora as emoções, elas irão somatizar através de doenças ou impedimentos. Como assim? Sabe quando nada dá certo? Então, é um trauma. É um trauma. Por quê? Você não percebe, mas inconscientemente você se posiciona de um jeito que faz as pessoas não gostarem de você, não quererem estar perto de você. Aí as pessoas acabam se afastando de você. E aí você começa a ter impedimentos. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim, dá para você tirar seu carro que eu quero sair? Aí você, de propósito, espera um pouquinho, pega o celular e começa a ligar, só para fazer marra, só para fazer birra com o outro? Então, essa pessoa, graças à atitude dela, ela causou um impedimento na vida dela. As pessoas começam a não contribuir com você. Então, veja só. Se uma pessoa ela não tem apoio, é porque ela está vivendo um trauma. A situação emocional dela faz com que as pessoas se afastem. Você já conhece pessoas assim, né? Você não quer mais nem com reza brava, né? Você quer se afastar dela. Então, os impedimentos e as doenças também são resultados dos traumas, porque as suas emoções fazem as pessoas se conectarem com você ou não. Agora, imagina, se você, nem você se conecta com você mesmo, o outro vai se conectar com você? Não vai mesmo. Então, veja, isso é gradual, não acontece da noite para o dia, tá bom? Começa com pequenas tensões, depois somatizam em doenças, tá? E olha uma dica interessante. A tristeza traz tensões na região dos ombros, aqui assim, dos ombros, do coração e do pulmão. Tanto que o pulmão tem muito a ver com a alegria da vida, tá bom? Se as pessoas têm doenças pulmonares, né, como a gente fala da psicossomática, tem muita tristeza, tá? A pessoa é uma pessoa triste, pessoas com doenças pulmonares, né? Problemas da garganta também. Isso tem um pouco mais a ver também com a raiva, mas mais aqui mesmo o peito, tá? E quando você fica com essa região aqui assim, ó, frontal, onde tem o plexo aqui, quando você fica triste, essa região sofre, ok? A raiva, ela se concentra mais no pescoço, tá? E nas costas. E também tem uma manifestação na garganta. Quando a pessoa sente raiva e não pode expressar essa raiva, ou ela sente raiva de que o outro mandou ele calar a boca, ela se sente impedida de falar, a raiva somatiza, criando doenças na região do pescoço, tá? E, por exemplo, a pessoa também que tem problema nas costas, ela tem problema com raiva, né? Às vezes, raiva de carregar o mundo nas costas, tá? E, principalmente, também aqui na questão das mandíbulas, o dente, problema de bruxismo, tudo isso tem a ver com a raiva. O medo está mais ligado ao estômago, que é o nosso segundo cérebro, né? O medo está mais ligado com o estômago, intestino e com as pernas. As pernas é a forma que a gente vai para a vida. Quando a gente tem medo, a gente não vai para a vida. Então, nós começamos a ter problema também nas pernas, no estômago ou nos intestinos. Pare de fugir. Parar de fugir é olhar para si, para aquilo que você carrega do passado. Então, para você parar de fugir de você mesmo, você tem que olhar para as suas dores do passado. Aí você fala assim, pô, você não falou que eu tenho que parar de olhar para o passado? Sim, é verdade. O problema é que a pessoa olha para o passado constantemente de uma maneira inconsciente. O que acontece é que você tem que olhar para o passado de uma maneira consciente. Olha para o passado, veja o trauma,
deixa ele lá atrás, aí você reduz a emoção do trauma, só fica a memória do trauma, não mais as emoções para serem repetidas, porque, veja, não é o trauma que se repete, são as emoções do trauma que se repetem. Aí você vive a mesma situação. Então, parar de fugir é olhar para si, para aquilo que você carrega do passado. Concordar e deixar tudo no seu lugar, ok? Um caminho para parar de fugir de si mesmo é começar a olhar para você, para suas atitudes exageradas, para seus incômodos e para suas emoções. Vamos lá, recapitulando. Um caminho para você parar de fugir de você mesmo e parar de fugir dos seus traumas, ok? É começar a olhar para si, olhar para suas atitudes exageradas, para os seus incômodos exagerados e para suas emoções exageradas. Quando você olha para isso, você está começando a olhar para o trauma. E uma dica que eu te dou, faça isso acompanhado de alguém, porque sozinho você vai se sentir uma criança, né, pedindo ajuda. Então, veja, isso está dentro de nós. Se tem tristeza, existe em você uma parte que está fixa na tristeza e você precisa acolher e cuidar. A mesma coisa com o medo. Medo do outro, medo de errar, medo de se expressar, medo de traição, medo de ser enganado, medo do julgamento. Esse medo está em você, não está no outro. O medo está do lado de dentro. É óbvio que você não vai fazer nada com o outro sem um contrato, sem uma garantia. Mas mesmo com um contrato de 20 páginas, você continuar com medo, o medo não é do outro, o medo está dentro de você, tá bom? O ponto de virada decisivo para a mudança é você ser honesto consigo, tá? Ah, Donato, como é que eu faço para olhar para resolver isso? O ponto de virada, eu já estou dando a solução. Eu já dei tanta desgraça, né? Já comentei de tanta coisa negativa, vamos falar de algo positivo para finalizar. O ponto de virada decisivo para a mudança é você ser honesto consigo. Não mentir para si. Porque, pelo amor de Deus, a pior mentira que você pode contar é para você mesmo. E o problema é você acreditar nela. Então, vai fazer terapia, porque se você mente para você e ainda acredita nisso, pelo amor de Deus, né? Vai fazer terapia. A mentira se apresenta no evitar. Você conta uma mentira para você mesmo para evitar alguma coisa. Então, toda vez que você evita algo, você está mentindo para si mesmo, ok? É o auto-engano, é esconder coisas de si mesmo. Aí eu fico imaginando, caramba, como uma pessoa tem todo esse trabalho, né? Ela sabe da coisa e quer esconder dela mesma, né? Então, caramba, é como você querer fugir da sua esposa dentro do quarto, né? Ela vai te achar até debaixo da cama. Então, é como uma pessoa consegue fugir de si mesma, né? Ela tem que ter um trabalho hercúleo, sabe? Ela tem que, Então, uma pessoa que tem trauma e não quer olhar para si mesmo, é uma pessoa que ela passa a vida inteira evitando olhar para isso. E é por isso que a vida não flui na vida dela. Por quê? Porque ao invés dela pôr todo o esforço dela na vida, ela põe o esforço dela para não olhar para o trauma. E o trauma está onde? Dentro dela. Então, olha a dificuldade, tá? Então, ser honesto consigo é o único caminho para a real libertação. E assim, e só assim, experimentar a felicidade. A maneira que você lida com as suas emoções, você com você mesmo, a maneira que você lida com as suas emoções é a forma que você lida com seus amigos, cônjuge, pais, filhos e a vida como um todo. Então, trabalha isso em você. Porque quando você trabalhar isso em você, a sua vida vai mudar completamente. Tá? Completamente. Aprenda a manifestar todas as suas emoções de maneira construtiva, sobrevivente a seu favor, e não contra você. Por exemplo, a pessoa te convida para sair meia-noite e ir lá visitar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Aí você fala, estou com medo. E tá certo.
Você entendeu? Só alguém perturbado consegue fazer isso, você entendeu? Não sentir medo. O medo não é problema. A tristeza, como eu disse, muitas vezes ela é um ponto de paragem. É para fazer você parar e refletir, tá? O medo, ele é para você manter a sua sobrevivência, para você colocar mais atenção no seu mundo do lado de fora. A raiva, quando você não consegue fugir, o bicho é menor do que você pode bater nele. Então, a raiva vale a pena. A raiva é para manter você vivo. Você entendeu? Então, veja, existem muitas pessoas que não olham para suas emoções com honestidade, inclusive terapeutas, psicólogos, gente da saúde, médicos. Nossa, quantos médicos estão adoecidos? Porque eles não olham com honestidade para si mesmo. Cuida do outro, mas não cuida de si. Você entendeu? E assim não consegue olhar para suas emoções mais profundas. Não conseguindo, um terapeuta não conseguindo olhar para suas emoções mais profundas, ele não consegue olhar para as emoções profundas do cliente. Tá? Eu, né, a minha vida, eu sou terapeuta e também sou consultor sistêmico de empresas, e eu tive uma questão de fazendo um trabalho aí, realizando uma parceria, eu tive um problema muito grave, né? E isso me fez olhar para a minha vida, né? Eu tive um problema com o meu pai, e isso me ajudou a olhar para a minha vida de uma forma melhor. Foi um belo de um trauma, tá? O que aconteceu comigo. Só que isso me fez olhar, me trouxe tanto sofrimento que isso me fez olhar para a vida. E aí eu fui obrigado a olhar para mim mesmo. Porque ou eu continuava na dor, ou eu superava isso. Eu decidi superar. Só que eu fui lá embaixo, tá? Eu fui lá embaixo. E eu digo para vocês, hoje eu consigo olhar para a dor do cliente, porque eu fui capaz de olhar para a minha. Então, eu só consigo ser transparente, eu só consigo ser sincero, e eu só consigo realmente falar o que eu sei que é verdade, o que eu sinto, tá? Então, isso que eu estou falando para vocês. Se vocês não olharem para dentro de vocês, quem for terapeuta, psicólogo, psicanalista, você não consegue olhar para a dor do seu cliente, porque a dor do outro te incomoda, né? Aí cai na questão do incômodo, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para entregar para vocês hoje, e agora nós vamos para o exercício, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa rapidamente ou já vamos passar para o exercício? Oi, novinha! Agora nós vamos passar... Oh, legal, Célio. Agora nós vamos para a questão do exercício, tá? Ok, Débora? Nós vamos fazer um exercício. Veja, nós estamos falando de emoções, né? Eu não sou... Eu não estou afim de que ninguém fique passando mal, tá? E eu sou uma pessoa consciente, então eu não vou tocar nas emoções, tá? Nós não vamos tocar nas emoções. Eu vou fazer um exercício sistêmico com vocês, tá? É um exercício leve, não é para entrar nas emoções, tá? Então, entenda bem. Se você entrar nas suas emoções, é porque aquilo já estava na tampa, ok? Por exemplo, ai, Donato, passei mal com o exercício. Não, não foi com o exercício, já estava na tampa. Uma, porque eu não vou falar de emoções. Tá? A forma de entender é sua, tá? Nós não vamos olhar para as emoções, tá? Eu seria negligente querendo trabalhar emoções com 53 pessoas na sala, né? Eu seria bastante negligente. Leila, o que você quer falar? Oi, Donato. Oi. Eu quero aproveitar para sugerir um filme Diga. que eu assisti nesse final de semana, que o grupo vai poder ver muito disso aí que você falou. Legal. Hoje. O filme a gente pensa que é um filme bobo, mas é um filme muito profundo. Ele tá na Netflix, ele chama Salvo pela Pizza. Salvo pela Pizza? Legal, vou dar uma olhada nisso. Pois é, só fica a sugestão. Maravilha, obrigado. Pessoal, é o seguinte, olha, vou pôr aqui minha tela para vocês olharem novamente. E é o seguinte,
tá? Por favor, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Esse vermelhinho, não, vou escolher o verde. O verde são vocês, tá? Então, todo mundo olhando para o verde e entendendo que o verde representa você, tá? O verde representa você. O vermelho, vamos lá. O vermelho, ele vai representar aquilo que te incomoda, tá? Então, vamos lá. O vermelho representa aquilo que te incomoda. E o verde representa você. Ok? Legal. Você vai agora, a ideia é a gente conversar, perceber como o incômodo se manifesta na gente, sem a gente perceber, tá bom? Então, vamos lá. Imagina você aqui. Imagina não, você é esse representante. Agora eu vou pedir para que você eleja um incômodo. Meu vizinho é chato. Esse aqui é o seu incômodo, ok? É o seguinte, então vamos lá, todo mundo aqui olhando. Esse é o seu incômodo e esse é você. Vai percebendo o que vai acontecendo quando eu aproximo você do seu incômodo. Você é o verde, o seu incômodo é o vermelho. O seu incômodo é aquilo que só você sabe o que é. Você que escolheu. Como para você está essa distância? Isso aqui é você, isso aqui é seu incômodo. Veja só, você está em frente ao seu incômodo. O que vem de manifestação em você? Esquece as emoções, pelo amor de Deus. Sinta no seu corpo as manifestações. O que é que está acontecendo com você? Você está aqui, seu incômodo está na sua frente. Você entendeu? Dor no peito, tristeza. A Daiane, né? Pode estar envolvido tristeza, tá? Então, perceba, né, o que está acontecendo. Esse é o seu incômodo e ele está na sua frente. Dor de garganta tem a ver com um pouquinho de raiva. Ou, né, questão de que as pessoas impediram você de fazer alguma coisa. Se sente acuada, medo, tá? Coração acelerado. Então, também tem a ver com raiva, né? Porque tem a ver com taquicardia, né? Embrulhou o estômago. Tem a ver com medo também, né? Dor no peito tem a ver com tristeza. Essa região aqui é mais tristeza, mais para baixo e as pernas um pouco mais voltada ao medo. Sentir ansiedade, né? Eu disse, tenta sair fora das emoções, decepção. Então, essas coisas, essas emoções, tá te remetendo às vezes, algum trauma, né? Então, é bom você perceber o que está acontecendo no seu corpo. Não vamos para as emoções, não, pessoal. Tá? Cansaço e dor nas pernas. Então, Rita, provavelmente as pessoas estavam te impedindo de ir para a vida, né? São coisas que estão te impedindo de ir para a vida. Elas estão te travando, né? Então, essas coisas acontecem. Então, nesse momento... exatamente. Vontade de socar, chutar e empurrar. Legal, Silvia. É interessante. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para a segunda parte do exercício. Tá bom? Tristeza. Vamos lá. Agora parou um pouquinho, presta atenção em mim. Nesse momento, você, como representante verde, você olha para o vermelho. Você olha sem julgamento. Para e olha para o vermelho, esquece os julgamentos. E aí, representando o seu incômodo, você mentaliza esse incômodo e você vai falar assim, você vai repetir. De preferência, externalize com a voz. Não precisa falar aqui no grupo, é só você falar com você mesmo, né? Você vai falar assim, eu vejo você.
Aí você vai repetir a frase, olhando para o seu incômodo. Eu vejo você. Eu querendo ou não, você faz parte. E a partir de agora, eu te dou um lugar. Então, repete essas frases. Eu vejo você. E, principalmente, a partir de agora, eu te dou um lugar. O que está acontecendo com você agora? Quando você olha para o incômodo, olha para ele, fala, eu vejo você, e você fala, a partir de agora, eu te dou um lugar. O que acontece com você? Mudou as atitudes, mudou as manifestações, saiu o peso do ombro, legal, ótimo. Vontade de chorar, sim, vontade de chorar. Muitas vezes manifestando, tem a ver um pouco, né, com a sua emoção com relação a tudo. Paz, calma. Percebe, gente? Bocejou, troca de energias. Percebe, gente? Quem mudou não foi o seu incômodo, vontade de abraçar, legal. Quem mudou não foi o seu incômodo. Quem mudou foi você. Percebe? Quando você se deu conta do seu incômodo, quando você olhou para ele e você deu um lugar para ele, arrepio, ótimo. Então, quando você olha para o seu incômodo e dá um lugar para ele para de te incomodar. E você vai perceber no seu dia a dia agora, tá? É capaz, me desarmei, pude respirar. Acho que foi a Silvia que queria socar, tá vendo? Nem socar mais você quer, né? Já tá melhorando. Perceba se a pessoa que você imaginou ser um incômodo ou a coisa que você imaginou ser um incômodo, percebe como ela vai se relacionar com você a partir de agora. Mas você tem que ser fiel a isso. Quando você vê a pessoa novamente, você fala assim, eu vejo você, eu te dou um lugar. Veja, movimentos muito simples. Então, final de exercício. Pessoal, esse exercício foi para mostrar para vocês que quando vocês modificam a sua forma de olhar para fora, tá? Quando vocês modificam esta forma de olhar para fora, as coisas se modificam. Então, quando você olha para você mesmo e olha para o outro e dá um lugar para ele, as coisas melhoram. É por isso a importância de vocês trabalharem as emoções. Eu não vou fazer isso com as emoções de vocês, porque a pessoa precisa de uma assistência pessoal, não dá para fazer isso se não for da forma pessoal, mas eu dei um pequeno exemplo para vocês agora, ok? Valeu e muito obrigado.